Oi, pessoal. Neste vídeo do Velho Professor Mentecapto, eu vou tratar com vocês sobre discussão qualificada na política de Estado da educação. E vou usar como referencial o novo Código de Conduta. Por quê? Porque ele está em discussão nesse momento. Tá? A ideia é apresentar uma proposta de discussão qualificada para a Secretaria de Educação e aqui a gente fazer esse debate. Primeiro, eu quero colocar para vocês um breve histórico, né, desse Código de Conduta da Educação. Na realidade, esse breve histórico é da minha visão como professor, como eu fiquei sabendo disso. Né? Primeiro, eu fiquei sabendo nas mídias sociais, que estava no jornal, inclusive como uma divulgação de tolerância zero na educação. Quando eu questionei, que eu achava essa questão de tolerância zero tinha muito mais a ver, né, com um órgão repressor do que um órgão de educação, e que no órgão de educação o foco era a construção de responsabilidade individual e coletiva, né, com o processo pedagógico, e aí, para mim, essa coisa separa muito claro. Né? Você tem que construir culturas, né, na educação. Então, o japonês não joga lixo no chão, não é porque tem alguém fiscalizando ele que vai demitir ele ou expulsar ele do Japão. É porque ele entende que isso é importante, culturalmente ele absorveu isso, e ele tem isso como valor. Então, eu entendo que a escola é um papel de construção de valores. Tá? Também não nego a necessidade de ter ordem, ter regras e ter atividades ou compromissos com todo o processo. Né? E ser responsabilizado. Ter responsabilidade parte do pressuposto também de ser responsabilizado. Bom, imediatamente o secretário e sua equipe retornaram, informando que aquilo era só uma manchete, né, do jornal, e o jornal é que colocou. Logo a seguir, né, no dia 1º de abril, num outro questionamento, eu verifiquei que o documento tinha sido encaminhado para as escolas no dia 29 de abril, segunda-feira. Né? Eu iniciei esse debate no domingo. E a análise, ele foi na segunda, e a análise e proposição na escola era até 3 de maio, sexta-feira. Tá? Então, eu já achei o tempo muito curto. Mas eu não quero aqui discutir se o código de conduta está certo ou errado, até porque eu não tive acesso mais detalhado a ele. Tá? Eu quero discutir aqui como é feito o processo de debate de políticas públicas de educação dentro da rede. É isso que eu quero discutir aqui. E aí é que vem uma coisa. No meu entendimento, a escola é exatamente o local efetivo onde se executa os objetivos e a política de Estado de educação. É lá onde acontece. É efetivamente na escola que o aluno recebe o processo de ensino-aprendizagem de educação. É lá que ele vai aprender a ler, escrever, fazer as suas contas, se preparar para o vestibular, para o Enem. É lá que dá certo ou dá errado a política de Estado de educação. Tá? Então, eu não consigo entender, esse é o primeiro processo, que uma discussão que vai acontecer na prática na escola, a prática desse processo vai acontecer na escola, é que lá na escola essa discussão não seja qualificada. Né? E isso não é uma questão de direita e de esquerda, isso é uma questão prática, é uma questão de capacitação e organização prática. Se eu pudesse falar que numa cozinha funciona assim, o cara que vai preparar o prato, ele tem a discussão de como preparar o prato, organizar o prato, a logística do prato passa por ele. Né? É lá que você vai saber se dar uma volta para buscar o prato lavado e voltar para, né, montar o prato é uma coisa que atrasa significativamente o processo ou não. É lá que a logística, né, e a praxe do trabalho acontece. E isso acontece na escola. Então, o meu entendimento é que uma discussão qualificada passa por se pensar nessa discussão na escola. Tá? É claro que a Secretaria de Estado pode tomar a decisão ou ter o entendimento que na escola é só um ente operacional. Eu faço toda a discussão e mando para fazer. Vocês fazem a partir daí agora. Só que eu vou verificar as posturas, né, e o que o secretário de Educação e a Secretaria de Educação têm colocado, principalmente nas redes sociais, eles expressam uma visão diferente de uma escola participativa, de uma comunidade presente, né, de um processo construído de forma mais colaborativa. Esse é o que eu vejo na rede social. Então, é com base nesse entendimento que eu quero discutir aqui
uma proposta de processo de discussão qualificado nas escolas, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de código, e o código de conduta eu estou usando como um referencial, eu não estou falando de uma coisa simples. Tem uma série de implicações. Por exemplo, implicações pedagógicas. Quando lá eu digo, olha, o aluno não deu aqui, ele vai tirando, ele vai ser expulso, aí ele vai para outra escola, da outra escola ele pode ser expulso. Até aí, do ponto de vista da escola, olha, eu tive um problema, eu expulsei ele. Do ponto de vista da política de Estado de educação, que solução eu tenho para isso? Se o aluno é um aluno de área carente, sem a mínima condição de estudar numa escola particular, o que o Estado está dizendo na última instância? Olha, eu vou expulsar de tudo e dane-se a sua vida. O que ele vai ser dentro do ponto de vista do Estado? Né? Se ele já é, e a gente tem muito desses alunos em conflito com a lei, né? E eu não tenho uma ação para resolver isso e eu vou jogando ele para frente. Quando eu jogo ele na última instância, ou seja, da última escola para fora, o Estado disse para ele, olha, você vai ser marginal, você vai ser o meu assaltante, o cara que vai me assaltar ou vai matar alguém da sociedade depois, porque eu não dei solução nenhuma. Né? E aí eu tenho que ser muito objetivo. Eu uso sempre um conceito que eu tenho um Corcel 77. Quando eu chego para o mecânico, ele começa a culpar o Corcel, eu troco de mecânico. Porque eu tenho um Corcel 77. O mecânico tem que saber consertar o Corcel 77. Eu tenho um aluno que é um aluno da rede pública, um aluno que tem um monte de problemas, veio social, veio do seu meio social, veio fruto de um contexto histórico, veio de uma série de coisas. E o Estado tem responsabilidade nesse processo. Qualquer que seja a decisão do Estado, vai acontecer alguma coisa. Né? Se ele tem conflito com a lei, eu vou abandonar, eu estou delegando ele à marginalidade. Né? Se ele não tem condições de pagar uma escola e eu estou largando ele, eu estou condicionando ele a ser um ente social que vai ter dificuldades de participar do processo de desenvolvimento do Estado. Tá? Então, tem implicações pedagógicas, tem implicações no processo pedagógico da escola. Por isso que eu digo que não é uma coisa simples. Tem implicações legais, o código de conduta. Ou seja, no momento em que o professor chega lá e diz o seguinte, eu vou abrir a sua pasta e vou olhar, eu não sei, mas que implicações legais pode vir para mim? Vou dizer uma coisa simples, o aluno está passando mal na escola, e aí eu vou falar muito de escolas, classes, o professor não pode ir lá e dar uma medicação para ele, até porque o correto era que na escola tivesse alguém da área de saúde para medicá-lo, e não tem. Né? Então, o que você faz? Liga para o pai e fala, olha, se vira. Essa é a posição de Estado. Eu não vou intervir nisso. Por quê? Porque do ponto de vista do professor e da equipe da escola que não é preparada na área de saúde, existem implicações legais, né? Se ela for fazer um tratamento, principalmente se ela errar. E do ponto de vista do Estado, o Estado diz, eu não tenho condições de colocar um agente de saúde na escola. Tá? Existem implicações estruturais. Né? O que isso interfere ou necessita de estrutura para acontecer na escola? Todos os projetos ou ações pedagógicas interferem nisso. E quem é da rede pública sabe muito bem que os projetos de educação, eles vêm como projeto, mas a estrutura vem lá atrás. Só você dar um exemplo aqui. Né? Uma escola que tem aí 80 professores, o Estado gasta com essa escola, vamos dizer, R$160 mil por mês de salário. Né? Por aí eu estou dobrando, jogando uma média de R$8 mil, né? E dobrando com o custo do Estado. 160 mil, vamos dizer, de salário. Este mesmo Estado não consegue colocar na escola uma internet de qualidade que melhoraria em, pelo menos, de cara, em 10% a 15% a qualidade do processo pedagógico, que deve custar aí, no máximo, R$600. Vamos dizer que custa R$1.500 por mês. Então, ela paga 160 mil, mas não consegue pagar R$1.600, R$500 para atividades complementares, que é de internet para o professor agilizar os seus trabalhos, para a secretaria agilizar os seus trabalhos. Então, quando a gente fala de necessidade estrutural da secretaria, isso já é um fator complicado, porque a escola já está super atarefada, já está, né, cheia de complicadores com o que ela já tem. E como é que ela vai fazer? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui simples. Né? Vai ser cobrado uniforme. E o que será feito com um aluno que não tiver condição de ter uniforme?
Eu vi outro dia uma notícia que nas escolas em parceria com a Polícia Militar, os militares estavam fazendo vaquinha para comprar uniforme e a roupa dos alunos, porque eles não tinham alunos que não tinham condição de ter essa roupa. Isso é estrutural, né? Capacitação. As pessoas estão capacitadas a responder a isso? É uma das coisas que eu tenho acompanhado e que muitas vezes eu vejo que não é uma discussão muito clara na escola, esse processo, ou seja, o que é o processo quando você entra em conflito, tem conflito com o aluno? O que é pedagógico? O que é simplesmente repressor? Como é que você discute isso? E não tem esse escopo, eu não conheço na Secretaria de Educação, se tiver, por favor, me apresente um estudo, um escopo que diz o seguinte, de procedimentos pedagógicos diante de conflito na escola. Eu não conheço, tá? Então, se tem esse trabalho desenvolvido, eu até quero conhecer. E isso gera distorções na escola. Gera distorções que muitas vezes são graves de conflito. Tá? E que a escola não consegue trabalhar isso pedagogicamente. E, por último, é a responsabilidade, ou seja, dentro desse processo todo da política de Estado, em grande parte a responsabilidade cai para a escola. Né? Cai para a escola. E o que ela vai fazer? Como o diretor é cobrado muito mais pela parte administrativa, ele tende a tirar fora. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu já citei aqui em outros debates. O aluno vai na escola. O aluno chega lá, um aluno em conflito com a lei, ele não quer assistir a aula. O que a escola faz? O mais prático é expulsar ele, eu expulso ele. Esse aluno já é em conflito com a lei, você tirou a oportunidade dele de estudar e jogou para a sociedade. Por quê? Porque o diretor questiona o seguinte, olha, se eu ficar com ele aqui, eu não tenho ninguém preparado para atuar com ele, eu não tenho uma estrutura, se ele sair da sala, como é que eu vou acompanhar esse aluno, eu não tenho um trabalho complementar que eu possa dar para ele. Então, eu expulsando esse aluno da escola, facilita que os que estão aqui eu trato melhor. Isso é bom para o professor, é bom para a direção da escola, que tira o problema, é bom para os pais dos alunos, né, dos outros alunos que não estão gerando problema. Agora, aquele aluno, eu já o condenei ele para um outro processo. Se é um aluno em conflito com a lei, provavelmente eu estou condenando a carreira marginal. Aí, do ponto de vista de política de Estado, é que eu tenho que saber o que vai ser feito depois. Quem é responsável por isso? Ok? Vamos lá. Então, são elementos que estão implicados no processo do Código de Conduta, que vão acontecer na prática. Por isso, pensando em fazer uma discussão qualificada, não só desse tema, mas dos temas de política pública de Estado, eu coloquei aqui alguns elementos que eu acho interessante, fases da discussão qualificada, para um processo de discussão que seja uma metodologia rápida, uma metodologia ágil de decisão. Você não pode colocar infinitamente o processo de discussão, mas também você não pode resumir o processo de discussão para que ele não seja qualificado. Então, são 5 elementos fundamentais para isso. A informação qualificada. Informação de qualidade, aonde são retiradas todas as dúvidas, aonde os elementos que basilaram isso, seja ele pesquisa, seja eles referenciais teóricos, estejam muito claros quais foram as bases que levaram a essa política de Estado. Né? E isso eu estou falando no nível de quem vai discutir lá na ponta. A segunda fase, prototipagem teórica, é sentar a equipe e imaginar, né, teoricamente, criar situações reais que podem acontecer, né, de conflitos reais, de situações a partir, inclusive, do que a escola vivencia, e como será o posicionamento, e qual a consequência gerada a partir daí. Qual a necessidade estrutural ou capacitação que é necessário para responder a essa situação real. Né? Depois você tem, com essa informação qualificada, com os dados dessa prototipagem teórica, você faz a correção estrutural. Né? Você faz todas as correções que são necessárias. Tá? Para que esses elementos que você imaginou reais sejam corrigidos. Para depois você fazer a consolidação da política pública. Então, ela foi para a ponta, ela foi para o órgão executor, identificou as experiências dos órgãos executores para que ela possa ser consolidada. E, por último, há de se entender que o processo ele é contínuo, ele é processo, ele não é algo estanque. Mesmo depois dela implantada, tem que se criar mecanismos de evolução continuada. Isso significa o quê? Na hora que a escola for desenvolver a sua prática, tem que ter um processo de coleta de informação sobre essa praxis, identificando os gargalos,
dessa praxe, identificando, né, os pontos que a gente chama de alavancagem, aquilo que faz com que a prática realmente desenvolva mais, aquilo que atrasa o processo da praxe pedagógica na escola, né? Então, com isso, você vai criando periodicamente um banco de informações e de dados que você vai utilizar para fazer o processo de evolução da política de Estado. Então, se eu considerar esses 5 elementos, eu sou capaz de fazer uma discussão qualificada. E aqui a gente tem que entender, aí eu colocando a logística da escola, que o organograma de discussão na escola pressupõe a comunidade escolar, pais, alunos, professores e servidores. Eles têm que fazer parte desse processo. Você é organizado por escolas e regionais que compõem um corpo organizativo. Né? E na escola você tem 3 turnos e ainda um fluxo de coordenação pedagógica, onde em várias escolas, por ter, né, as escolas do 5º ano em diante, você tem várias disciplinas e cada disciplina tem seu dia de coordenação. Né? Então, essas disciplinas têm aquele dia para discutir. Então, uma discussão você passa por uma semana para você discutir com os professores. Tá? Então, há um processo a ser organizado em torno disso. Ok? E aí, eu estou fazendo uma proposta aqui, né, de ciclo de discussão qualificada. E eu trabalhei numa lógica de um mês, né, de um mês para essa discussão qualificada. Né, com cada semana utilizando um daqueles ciclos apresentados. Tá? Então, a minha sugestão é essa. É claro que você pode fazer vários ciclos de discussão, você pode fazer ciclos com maior espaço. Agora, dificilmente você consegue um ciclo com ciclos com menor espaço, né? Fazer esse ciclo com menor tempo, tá? Em função dessas características. Primeiro, eu quero dizer que, para começar um ciclo de discussão qualificada, a Secretaria de Educação tem que estar preparada para isso. Ela tem que ter as estruturas. Né? Então, ela tem que ter um local, seja via rede social, via um canal, né, onde teve as dúvidas, você entra em contato lá. Onde você pode verificar as perguntas, né, os questionamentos que foram feitos, né, aquele FAQ, né, as maiores perguntas, as perguntas mais rotineiras e as respostas em relação a isso. Né, onde você tem uma equipe de apoio a essa discussão na ponta. É necessário ter isso. Então, você tem uma semana de informação qualificada, onde nas coordenações se apresenta a proposta, as pessoas levantam todos os questionamentos e dúvidas, essas dúvidas são encaminhadas para essa equipe que, né, coleta essas dúvidas, retira as dúvidas, explica os procedimentos para os professores. Com professores, pais, alunos e comunidade. Com essa informação, né, com essa qualificação da informação na primeira semana, na segunda semana, a comunidade escolar tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de prototipagem teórica, ou seja, de sentar e imaginar, ou até pegar referenciais que já aconteceram na escola, referenciais de práticas, tá? E prototipar teoricamente isso, ou seja, utilizando, né, esta política de Estado está sendo implementada, que a gente está estudando, né, usando como referencial o Código de Conduta, utilizando para esta situação real este Código de Conduta. Quais são as situações que nós vamos encontrar? Né? A escola tem esses dados. Né? Vai faltar gente para isso? Quantos processos nós vamos ter que tratar a partir daí? Como desenvolver isso? Diante de conflitos mais graves, que estrutura nós precisamos? Nós estamos prontos pedagogicamente para isso? Né? O que é feito? O aluno sai daqui, ele vai para outra escola como aluno problemático. Qual vai ser a relação disso? Se essa escola não está preparada para tratar desse aluno, porque ele foi expulso dessa escola, a outra escola está preparada para recebê-lo? Né? Então, essa prototipagem, a escola, vou receber. Imagine o César, vai receber um monte de alunos. Né? Você expulsa, vão terminar no César. Tá? Como que uma escola de EJA vai receber esses alunos complicados que tem? Porque já recebe uma série de alunos com complicadores. Né? Na terceira semana, você trabalha, a secretaria pegou todos esses dados e já faz a correção estrutural, ou seja, que mesmo que essa correção estrutural não esteja pronta, nós vamos, criar uma escola de acompanhamento desses alunos, que vai juntar por regional todos os alunos problemas, ou vamos criar uma política extra, onde o aluno vai ser atendido em outro turno, esses alunos problemas, a gente vai atender em outro turno, sei lá.
mesmo que seja do ponto de vista teórico, ainda não estruturado, ela pode apresentar as correções estruturais àquela discussão que foi feita na escola, aonde vai ser implantada a política de Estado, né? E na quarta semana você consolidou isso. E quando eu falo em consolidar em discussão qualificada, não significa assembleísmo nem discussão permanente. O Estado pode dizer, olha, isso aqui, apesar de ter saído da discussão, nós discordamos. Vamos continuar o debate dele? Por que a gente discorda? Nós vamos implantar essa parte e vamos deixar essa outra para implantar depois. E aí vem a última etapa. A última etapa desse ciclo, né, foi 4 semanas, ou seja, 1 mês, é a discussão continuada. Então, você vai pegando, a gente já falou isso aqui, vai pegando as informações das escolas, vai pegando o que dá certo, o que dá errado. Esse grupo de discussão acumula essas informações e, periodicamente, se abre novamente o processo de inovação na política de Estado. Então, é essa a minha proposta que eu estou abrindo para o debate. Para o debate da Secretaria de Educação, para o debate dos amigos que acompanham aqui, né, para a gente discutir política de Estado. Eu não quero nem ter uma posição aqui, né, daquele que fica reclamando, nem daquele que, né, só é oposição, né? Na realidade, política de Estado é uma coisa de todo cidadão, né? Todo cidadão tem que entender que as suas ações elas implicam em reações que vão atingir a ele próprio a sociedade que ele participa. Por isso, nós temos que criar uma cultura de debater como cidadãos as políticas de Estado. Tá? Então, poste no canal e na rede social suas críticas e sugestões para a gente ir trocando ideias, né? O velho professor Mentecapto só tem como objetivo discutir ideias, trocar informações. Aí, depois desse período de 30 anos como professor, 32 anos, a ideia é discutir educação com um pouco da experiência que a gente teve nesse período, porque intervir, fazer novos projetos para a gente já não é a grande tarefa, mas discutir o que está sendo implantado a partir da experiência consolidada com o tempo. Muito obrigado.